E aí, prima, tá beleza? Bora trocar uma ideia. Já aconteceu de olhar para o cesto no fim do mês e se perguntar para onde foi toda a banana, sabe? Como é, né? O macaco rala o mês inteiro de calendário, carrega aquele cacho pesado, dá um duro danado do nascer ao pôr do sol e, aí, quando finalmente chega o dia de descansar, olha para o cesto e cadê a recompensa? Tá quase vazio. A banana simplesmente sumiu, né? Foi-se para a conta de luz, para a feira, para o aluguel, claro, para o doce de jaca que o filhote pediu e não tinha como negar. Se a história aí parece familiar, relaxa, que a gente vai desenrolar esse nó. Então, chegou a hora de conhecer a famosa regra 50-30-20. Pensa nela como se fosse um mapa da trilha, sabe? Pra gente finalmente parar de se perder e de deixar cair banana pelo caminho no meio do mato. É bem simples, mas vai clarear a mente que é uma beleza. Beleza então, vamos mergulhar nisso. Que raio de regra é essa? Olha, é a coisa mais simples do mundo. É basicamente uma forma de dividir as bananas que a gente ganha. Para cada cacho que entra, a gente vai separar em 3 montinhos diferentes. E um detalhe importante, esses números, 50, 30, 20, são um ponto de partida, uma bússola. Cada macaco ajusta a trilha conforme o próprio caminho, beleza? Vamos começar pelo maior pedaço, a primeira metade. Os 50% vão para as necessidades básicas, sabe? Aquelas coisas que, se a gente não pagar, o galho quebra, e quebra feio. Tô falando do aluguel da árvore, da comida para encher a barriga, do transporte para não se atrasar para o trabalho, da conta de água do rio, da luz da toca, enfim, é o essencial do essencial. Não tem para onde correr. Agora vem a parte boa. Os outros 30% são para os desejos. É o lado mais leve da vida na floresta, né? Aquele sorvete de cupuaçu no fim de semana, o passeio na cachoeira para relaxar, um mimo aqui, outro ali. São as coisas que dão gosto de viver, sabe? É a parte para a gente curtir a vida. E, para fechar, os 20% para o futuro. Olha, essa parte aqui, meu amigo primata, é sagrada. É com ela que a gente vai plantar a bananeira que vai dar um monte de frutos lá na frente. Serve para guardar, para investir e, o mais importante de tudo, para sair das dívidas e finalmente conquistar a nossa liberdade. Isso não tem preço. Aí você pode estar pensando, muito bonito no papel, mas na prática, como é que isso funciona no dia a dia do meu ninho? Justo. Então, bora para um exemplo bem prático para a gente ver como essa divisão acontece de verdade. Vamos imaginar um cenário bem fácil, ok? Digamos que o nosso macaco recebe um cacho com 100 bananas por mês, um número redondinho só para facilitar a conta. Então, a primeira coisa a se fazer, sem nem piscar, é separar 50 dessas bananas, metade do cacho, de cara. Essa parte aqui já tem dono, ela vai direto para as contas essenciais. E o que são esses essenciais, né? A gente está falando do aluguel do tronco, da conta daquela fogueira elétrica que aquece a toca nas noites frias, das frutas da feira para não passar fome e, claro, do cipó busão para ir e voltar do trampo. Beleza, contas básicas resolvidas. Sobraram 50 bananas no cesto. Agora a gente pega 30 delas. Essas aqui são para gastar com mais liberdade, para a gente se dar um agrado, para o nosso prazer. Com essas 30 bananas, dá para comprar aquela rede nova para relaxar depois do trabalho, um tamborzinho para animar a roda de samba da floresta ou até fazer aquele passeio na aldeia vizinha. O ponto mais importante é o seguinte, não é proibido gastar com prazer, de jeito nenhum. A gente só não pode deixar as coisas saírem do controle, entende? E as últimas 20 bananas? Essas são especiais. Elas precisam ser protegidas com unhas e dentes do ladrão mais perigoso e invisível da selva inteira, o tal do impulso. É com essas 20 bananas bem protegidas que a mágica acontece. A gente pode usar para quitar aquela dívida antiga com o macaco prego agiota, sabe? Ou para montar uma reserva de emergência para qualquer imprevisto e, o melhor, investir em algo que vai render mais bananas no futuro, tipo um tesouro direto ou CDB da tribo. Ok, mas a gente sabe que a vida na selva nem sempre é um passeio. E se o macaco já começa um mês devendo bananas para todo lado? Como é que essa regra se aplica quando o cipó está enrolado no pescoço? Olha, quando se está endividado, a prioridade tem que mudar, não tem jeito. O ideal é pegar uma parte bem gorda daqueles 30% dos desejos e jogar lá nos 20% do futuro, mas com foco total em quitar as dívidas, em limpar o nome na floresta.
pensa comigo. Desejo é bom, mas liberdade, meu amigo primata, liberdade é muito melhor. E para outra situação bem comum. E se o macaco ganha poucas bananas? E se os 50% mal dão conta de pagar o essencial? Aí o desafio é maior, eu sei, mas olha, não é impossível. Nesse caso, o macaco vai ter que fazer um pente fino, olhar para todos os galhos onde o dinheiro está pendurado e ver o que dá para podar. Será que não dá para trocar o plano da fogueira por um mais barato, ou reduzir o gasto com transporte, talvez fazer um trecho a pé? Quem sabe até dividir um galho com outro macaco para rachar o aluguel? O grande segredo aqui é ajustar o estilo de vida à realidade do cacho que se tem, beleza? Digamos que as contas estão em dia, as dívidas estão sob controle. E agora, o que fazer com aqueles 20% que a gente está guardando com tanto esforço todo santo mês? A floresta tem várias trilhas para a gente seguir. A primeiríssima é montar a tal da reserva de emergência. Pensa num esconderijo com uns 3 a 6 cachos de bananas bem guardados para qualquer perrengue. Depois que a reserva estiver pronta, aí sim a gente começa a investir para valer. E nunca se esqueça disso, banana parada na mão apodrece, mas banana investida, essa vira um bananal inteiro. Para a gente amarrar tudo e não esquecer mais, o resumo do cipó é este aqui: 50% para as necessidades, para sobreviver, 30% para os desejos, para curtir a vida, e 20% para o futuro, para crescer e ter paz de espírito. Simples assim, direto ao ponto. E o ponto mais importante de tudo é este: o macaco esperto sabe que ter controle das finanças não é sobre ser rico, não é sobre ter um cesto lotado de bananas, é sobre ter clareza para onde o dinheiro vai, ter disciplina para seguir o caminho e, principalmente, ter um plano simples como esse para não se perder. Porque no fim do dia, a grande verdade é esta: quem tem que estar no comando das bananas é você. Não dá para deixar um impulso mandar, nem ficar olhando para o vizinho que ostenta o cacho mais brilhante, e muito menos cair na lábia do banco predador. O controle tem que estar na sua mão. E aí, o que achou dessa nossa conversa? Se clareou as ideias, faz a boa. Compartilha com aquele outro macaco que vive perdendo as bananas na trilha. E claro, deixa um comentário dizendo o que achou. Bora, juntos, aprender a cuidar melhor das nossas bananas.